eu sou a Isabela Faria, esse é o Como é que é, nosso programa de todos os dias aqui na Folha de São Paulo. É hora da gente ajudar vocês que estão nos assistindo. A gente vai falar de casa própria, como financiar um imóvel, a gente vai falar quais os melhores jeitos, se compensa mais você comprar ou você alugar e também quais as regras do FGTS para você usar na hora de você comprar o seu imóvel e se elas mudaram recentemente. Mas eu não estou sozinha para falar de todo esse assunto, de todos esses tópicos. Estou com a Ana Paula Branco, repórter de mercado aqui da Folha, que veio pro Como é que é pela terceira vez, para falar agora sobre um assunto muito bom, né, Ana, para ajudar as pessoas que estão assistindo a gente. E lembrando, já, claro, a Ana vai dar o seu servição também no fim do programa, mas esse programa que estamos aqui no Como é que é de hoje é um aperitivo, é pra gente abrir, dar a largada a série Como Comprar a Casa Própria. É uma série de reportagens que está na Folha de São Paulo. Começou hoje, inclusive. Então, Ana, muito obrigada por vir para aqui. Aqui o Como é que é foi dada a largada. Então, muito obrigada por vir. Obrigada pelo convite. Maravilha. Que ótimo. Vamos começar falando de dar entrada em um apartamento? Quando a gente compra algo, obviamente, tem a opção de você dar essa entrada. Existe um valor ideal para você dar uma entrada? Um valor mínimo até? Então, o financiamento acaba sendo o caminho mais lógico para a maioria da população. Sim. E a entrada do financiamento, no geral, de 30% do valor do imóvel. Você tem que realmente juntar esse recurso, é um bom valor de entrada, mas quanto maior o valor de entrada, menor vão ser as parcelas, e menos tempo você vai financiar. Por isso, quanto mais recursos você conseguir poupar ao longo da vida, de trabalho, aposentadoria, férias, 13º, tudo que você conseguir juntando, o FGTS, né, não saca aniversário, por exemplo, tudo que você conseguir juntando para dar uma boa entrada é válido. Significa que a sua dívida vai ficar menor, significa que você vai pagar por menos tempo. Perfeito. E, claro, valor máximo não tem, né? Você vai dando a entrada até que, de repente, sim, paga até a vista. Chega num cenário ideal de comprar o imóvel e não ter dor de cabeça com o banco. Perfeito. Mas os bancos exigem pelo menos 30% do valor de entrada para conseguirem financiar, de 20% a 30% para conseguirem financiar o resto. Perfeito. E como a gente calcula os custos entre aluguel e imóvel próprio? Aí tem a grande discussão de vale a pena alugar ou comprar. Exatamente. Sim, o alugar ou comprar é uma decisão muito pessoal, mas assim, muito pessoal mesmo. Embora o aluguel ele esteja sempre subindo, você tem a sensação de que o apartamento não é seu, a casa própria é uma despesa grande, é uma despesa duradoura, é uma despesa que se você não pagar as parcelas, você vai perder o seu imóvel. Ele vai para um leilão e você não vai poder reclamar porque isso é contratual. O que acontece? Se você está alugando, tem uma regrinha que chama regra de 200 que você pode fazer. Você multiplica o valor que você está pagando de aluguel hoje por 200. Se o valor for maior do que o valor que você está... o valor do apartamento que você está olhando para comprar, talvez a compra seja muito benéfica no momento. Já se ele for menor, é melhor ficar no aluguel. Mas você tem que olhar toda uma vertente de coisas. Como que está a sua composição familiar? Tipo, já tenho 3 filhos, não quero mais. Ou não, ainda vou me casar. Penso em constituir família. Então, vou comprar um estúdio ou vou comprar um apartamento de 2 dormitórios, 3 dormitórios? Eu trabalho, eu tenho um emprego fixo, seguro ou não? Eu sou autônomo? Tudo tem que ser posto na ponta do lápis, porque é isso. É uma dívida grande, é uma dívida importante, tem que ter planejamento. E para algumas famílias, a questão do comprar a casa própria vai além desse sonho de ter. Às vezes é morar com dignidade. Né? Você está pagando um aluguel por muitas vezes uma moradia totalmente inadequada. E você consegue entrar no Minha Casa Minha Vida e ter dignidade para morar. Então, nesse caso, talvez valha se apertar e uma família de 3, 4 pessoas morarem num apartamento de 1 dormitório, mas pelo menos vai para uma habitação que não corre risco de desabar, por exemplo. Então, é caso a caso mesmo, é muito, muito pessoal. O importante é pegar o lápis, a calculadora, fazer uma boa planilha de Excel, contabilizar os gastos com escola, os gastos com transporte público. Se vai comprar um imóvel na planta, lembra sempre que ele vai chegar frio.
Ele vai chegar ali purinho, sem piso, vai ter que colocar piso, vai ter que colocar móvel, se você não tiver móvel, se quiser um móvel planejado é um outro gasto, vai precisar de uma outra reserva financeira. Se for comprar um imóvel usado, talvez tenha que fazer alguns reparos, pintura, elétrica, encanamento, isso tudo é gasto. Se você vai morar num bairro que é distante de onde você trabalha hoje, você vai aumentar o teu custo de vida. E a gente tem que considerar também a economia do país. Ela muda, a economia lá fora muda, os juros mudam. Então, o que eu comprava de carne no supermercado, hoje é 2, 3 vezes mais do que eu compro, né, o valor, né, do que eu comprava 3, 4 anos atrás. Então, você tem que considerar, ter sempre uma margem. Eles dão essa margem de 30% da renda na hora de financiar, mas é sempre importante você deixar uma folguinha. O que os planejadores, os educadores financeiros me falaram é de você tentar colocar a casa própria num limite de 20% do seu orçamento. Você tem esses 10% num caso de emergência. Ficou doente, não conseguiu trabalhar, perdeu o emprego, as coisas ficaram mais caras, precisou fazer um reparo de emergência na casa, enfim, o cachorro precisou ser internado. São imprevistos que acontecem mesmo. E você precisa ter uma reservinha ali para não ficar tão apertado. Se você ficar com orçamento justo, você corre muito risco de depois, para pagar lembre que quando você fizer o financiamento, a parcela cai direto na tua conta. Não tem muito como fugir. Então, para aquela parcela cair direitinho, você não ficar no vermelho, você vai recorrer a um empréstimo, ao cheque especial, ao cartão de crédito e vai fazendo várias dívidas, logo quebra. Exato, você tem que ter um planejamento. Tem que ter um planejamento muito importante. E é um planejamento familiar. Não dá para pensar só, eu tô pagando, a minha esposa não tá pagando nada, então tudo bem os custos dela. Ou meu filho tá lá na faculdade, não, tem que ser um planejamento familiar. A família inteira tem que estar envolvida e saber, temos uma dívida por 30, 35 anos nessa e a gente precisa que o nosso orçamento caiba aqui. Né? Então, assim, ou a gente abre mão, né? Porque na maioria das vezes é isso. Você vai ter que abrir mão de alguns luxos que você tem hoje pagando aluguel. Então, assim, ou a gente abre mão desses luxos para ter um bem, né? Que a casa própria é isso, né? É vista, não, né? Uma qualidade de vida, mas é um bem, é algo que você pode deixar para o futuro. Exatamente, né? Como herança, assim. Como herança, você passa para frente e você é um ativo. Se você depois precisar vender, você pode vender, né? Enfim. Por mais do que você comprou, às vezes, né? Porque é a valorização. Exatamente, a valorização é importante. Então, mas é isso, são escolhas. Então, não tem certo, não tem errado. Não tem tipo, você fez besteira de ter comprado um apartamento, devia ter ficado no aluguel. Não. Sim. Talvez para a pessoa, talvez para um jovem, há alguns anos, para mim, era melhor ficar no aluguel. Eu não fiz todas as contas e para mim não compensava comprar um apartamento. Anos depois, eu refiz as contas e agora compensa comprar um apartamento. Então vai muito do seu andar da vida, do seu planejamento mesmo de vida. Se você vai ficar naquela cidade, porque também não adianta você comprar um apartamento em São Paulo e depois pensar em morar no Rio. Morar fora, de repente. Morar fora, né? Se o seu plano é estudar fora, por que você vai comprar um apartamento aqui? Né? Mas eu vou pôr para administrar. Administrar dá trabalho, não é fácil administrar a distância. Você precisa. Então, assim, tem que fazer os cálculos. Perfeito. Já que você falou uma palavra interessante que é juros. Aí eu pesquei aqui, é por isso que agora eu te pergunto como financiar um imóvel. A gente estava conversando antes do programa começar, né? Quais são as formas de financiar? E também essa questão de abater o valor do financiamento, que você está me falando que tem um twist aí, uma virada. Como a gente financia? Pois é. Enquanto eu estava apurando, né, as matérias, os educadores financeiros e os próprios economistas me tiraram um mito, que é aquele de você paga a parcela e já amortiza a lá da última, né, já puxando para pagar menos juros. É importante, é ótimo, é legal, se você conseguir e ainda sobrar alguma coisa. Agora, se você, de novo, ficar no seu orçamento justo, talvez seja mais interessante você pegar esse dinheiro que você iria amortizar e colocar num outro investimento, num CDI, até mesmo na poupança. Sim. Porque ele vai rendendo mais do que os juros que você vai pagar lá para frente e depois é uma parcela que vai estar lá, é uma parcela com a qual você já se comprometeu. Então, se você tiver essa reserva, depois você pode até conseguir amortizar mais do que uma parcela de uma vez.
Sim. Né? Então, ao invés de você ficar amortizando de uma em uma, depois se você tiver um valor bom no CDI, daqui a 10 anos, você amortiza anos de financiamento. Da questão de como financiar. O que a gente mais conhece é pelo SBPE, que é imóveis de até R$1,5 milhão, você paga em até 35 anos, dá aquele valor que eu falei de 20% a 30% de entrada, financia o resto. Praticamente todos os bancos têm essa linha de crédito, então é muito fácil você negociar. Negociar, eu digo como? Você vai lá, faz uma proposta com o banco, olha, eu quero comprar um apartamento que custa R$700 mil. Quanto que eu vou pagar de juros com você? Banco A. Ele vai fazer uma tabelagem e isso ele vai considerar até a sua idade. Por que a idade é importante? É um crédito. Ele vai considerar se você vai ter tempo de vida e saúde para quitar a dívida com ele. Então, quanto mais velho você fica, mais difícil, mais juros você paga, é isso, mais difícil fica o crédito. O que hoje em dia, em torno de 75, 80 anos, é a data limite para que uma pessoa termine de quitar um apartamento. Então, considerando que um financiamento de 35 anos, a pessoa teria que estar com uns 40 anos para financiar um imóvel por 35 anos. A partir daí, os bancos vão diminuindo ou encarecendo essa parcela. Então, tudo depende de relacionamento com o cliente, a sua renda familiar, claro, seu trabalho, segurança do trabalho. Mas aí você vai lá no banco A, o banco pegou e falou, você vai pagar uma parcela de R$2.600. Ótimo, legal. Aí você vai no banco B, faz a mesma proposta para o banco B. Ele vai lá, você vai pagar 2.750. Vai no banco C, que é o seu, do qual você é correntista. Aí você já vai conseguir manejar um pouquinho melhor, porque você já é cliente. Ele vai falar, eu consigo te fazer ali de 2.650. Aí você fala, mas a proposta lá do banco A foi de 2.600. Eu posso muito bem mudar minha conta para lá e fazer lá. Ele, não, pera lá. O gerente vai olhar e falar, não, peraí, vamos conversar. Então, assim, sempre vale a pena fazer simulação em mais de um banco. A Caixa é o maior financiador, principalmente dos Minha Casa Minha Vida, mas ainda assim compensa você olhar os bancos privados. Sim. Sempre. Os juros, você estava me perguntando, sim, há uma expectativa de queda de juros, né? Eles já estão caindo mais do que estava, né? Estava em 3, já estamos quase em 10. Há uma expectativa de que até o final do ano chegue em 9. E a Abraim, que é a Associação de Incorporadoras, estima que a cada 1% que os juros caia, 300 mil famílias ficam aptas a um crédito imobiliário. Olha, então, se hoje em dia os juros dos bancos variam em torno de 10,75% a 13%, no final do ano, essa expectativa é que chegue a 9%. Isso já vai ajudar bastante. Mas a gente tem que lembrar que há 2 anos as taxas de juros estavam a 7%. Exato, então pode melhorar ainda mais. Bem menores. Ainda sobre financiamento, já que você falou do Minha Casa Minha Vida, que você disse, inclusive, no começo da nossa conversa, que é um programa pelo qual as pessoas podem ter uma moradia digna, certo? Como um imóvel, comprar um imóvel significa muito mais, né, do que... Muito mais do que eu ter um bem. É uma moradia digna, a pessoa ter uma casa, né? Um endereço. Um endereço, perfeito. Quem tem direito ao financiamento pela Minha Casa Minha Vida? Famílias que ganham de 2 salários mínimos, 2.640 a R$8.000. Isso significa a renda familiar. Então, vai compor a renda do marido, da esposa, de quem puder compor a renda. No geral, quem assina o contrato é a mulher. É uma das regras do financiamento, é que a mulher seja responsável, mas não é um impeditivo. Nesses R$8.000, você está quase na classe média. Em alguns municípios, até paulistas, você chega a encontrar imóveis que são da classe média com unidades que entram pelo Minha Casa Minha Vida. E até a final do ano ou ano que vem, o governo pretende lançar um imóvel um teto maior, de 500 mil, e daí sim vai atingir mais gente. Os imóveis hoje têm que ser até 350 mil. 500 mil, você já consegue um apartamento, por exemplo, melhor. Exato, melhor. Você consegue numa região melhor. Uma região melhor. Mas assim, como
O programa, ele cresceu bastante, ele tem novas regras e o setor imobiliário adorou. Há uma expectativa enorme do setor imobiliário, é um investimento muito grande no setor imobiliário. Então, você tem lançamentos em muitas regiões e não são só periferias ou lugares que antigamente o mercado imobiliário não olhava. Sim. Hoje em dia, não. Você tem Minha Casa Minha Vida no centro de São Paulo. Sim. Que você está rodeado de transporte, tem serviços, você está bem atendido. E é como disse, às vezes até mesmo em prédios de classe média, você tem também atendimento para o Minha Casa Minha Vida. Apartamentos de um dormitório, de estúdio, mas estão ali dentro do programa. Podemos falar agora do FGTS também, que entra até já entra. Assunto do financiamento, isso. Justamente. Antes da gente começar, tem o Haroldo Miranda aqui falando um pouquinho sobre isso no YouTube, aí você veja se procede. Para utilizar o fundo de garantia, é muito importante o comprador saber que deve ter pelo menos 3 anos de carteira assinada sob regime do FGTS. Não necessariamente consecutivos. Ele acabou de mandar uma outra pergunta, mas vamos falar primeiro do FGTS, depois eu volto para ele. É isso mesmo, ele tem toda a razão. Você precisa de pelo menos 3 anos de carteira assinada. Não importa se são 3 anos consecutivos ou você trabalhou 1 ano lá atrás, depois 6 meses, depois mais 6 meses. Se você tiver saldo positivo, ou seja, se tiver qualquer dinheiro, R$100 na conta do FGTS, você pode usar esse valor para compor a sua renda ou compor a entrada do seu financiamento. Perfeito. A pergunta dele agora já é mais direto. O gerente do banco informou que, ao utilizar o FGTS para comprar meu primeiro imóvel, não poderia possuir outro imóvel na mesma cidade onde resido ou trabalho. Essa restrição ainda está em vigor? Aí eu aproveito e pergunto, houve mudanças? Não, então? ainda está em vigor. Tá. É uma regra. É para você manter a sustentabilidade do fundo, né? É para dar uma chance de que todo mundo consiga a sua casa. Porque se você... E outra regra é, você usou o FGTS para comprar um apartamento. Você pode usar de novo para comprar um segundo apartamento, quer dizer, um novo apartamento, mas depois de 3 anos. Da mesma maneira, você pode usar o FGTS para amortizar a dívida. Você foi lá, comprou o apartamento, 3 anos depois você quis usar o que você ganhou do FGTS para amortizar as suas parcelas. Você pode fazer isso a cada 2 anos. São regras para manter o fundo sustentável. Perfeito. Ai, dica, gente, eu fiz isso de amortizar com a FGTS. É uma dorzinha de cabeça no começo, porque você precisa, obviamente, de alguns documentos que o banco vai pedir, precisa das assinaturas, enfim, né? É um processo um pouco burocrático, mas dá certo. Continue insistindo. Continue insistindo nisso. E tem que lembrar que o dinheiro, ele vai diretamente para o banco. Exatamente. Ele não passa na mão do trabalhador. Então, você vai lá, você vai assinar a sua cartinha dizendo que você autoriza que o banco, que o agente financeiro onde você pegou o financiamento imobiliário, saque esse valor, a Caixa, que é a reguladora, vai buscar esse dinheiro e vai passar direto coisa. Então não adianta do tipo, eu vou pegar R$100 mil no meu FGTS, mas eu vou usar 80 mil para entrada e vou pegar 20 para decorar meu imóvel. Não vai. Assinou 100 mil, vai direto para o financiamento, esse vai ser seu valor de entrada. Uma dica também que os educadores me deram é considerar não usar todo o seu FGTS na hora de comprar. Perfeito. Por quê? Muitas vezes o FGTS é sua única poupança, né? O FGTS é uma poupança obrigatória do trabalhador. Então, se você tiver alguma doença grave, se você tiver que se aposentar antes do que você previa, enfim, qualquer problema que você possa sacar o FGTS, foi demitido, né? Que é uma das possibilidades de saque do FGTS, ou quer depois fazer um saque aniversário, você quiser sacar, você vai ter um dinheirinho ali. Então, às vezes é melhor, óbvio, se facilitar para você no financiamento, né? É sempre isso, é sempre considerar o quanto que você vai conseguir pagar sem se enrolar. Exatamente. Então, se for possível, deixa sempre alguma coisinha ali no FGTS. Uma das novidades que você me perguntou do FGTS, mudou, sim, mudou. Agora é possível, o que eles chamam de FGTS futuro. Agora é possível você pegar o FGTS que seu empregador vai te depositar e usar no financiamento do Minha Casa Minha Vida, mas na faixa 1, daquele pessoal de R$ 2.640 de renda. Tá? Isso aumenta o limite de crédito, né? Aumenta o crédito dessas famílias, elas conseguem pegar isso. Muitas delas, na verdade, vão conseguir entrar no programa graças a esses 8%. Então, tinha lá os 20%, soma 8%, elas têm 28%
de crédito para usar no financiamento. Há riscos. Precisamos lembrar que é um dinheiro que você ainda não recebeu. É um dinheiro que o empregador ele vai te depositar, ele vai cair automaticamente no banco financeiro. Se você precisar depois desse valor, você não vai ter como resgatar. E se você perdeu o emprego, essas parcelas esses 8% vão entrar na sua parcela fixa. Então, assim, elas não vão ser descontadas, né? Elas vão entrar na sua parcela e você vai ter que arcar com elas. Bom saber. Saindo um pouquinho do assunto do financiamento, a gente tem uma pergunta aqui no YouTube. Tenho dinheiro para comprar à vista. Ainda é negócio para mim financiar ou fujo dos juros, considerando que o dinheiro aplicado me rende sempre? Então, também é uma escolha muito pessoal. É uma escolha pessoal e é uma pergunta muito boa. Até investidores com muita grana, que têm diversos imóveis, escolhem o financiamento. Claro que eles não entram pelo SPP, eles entram por um outro tipo de financiamento. Mas por quê? Os juros que você paga na parcela, geralmente, é menor do que você ganha em outros rendimentos. Então, se for o caso, se você vai comprar à vista e aquele dinheiro não vai te fazer falta, tá tudo ok, manda bala. Sim. Agora, se você achar que você pode pegar 70% e pagar 70%, 50% que seja, e financiar o resto, e pegar esse valor que você pagaria, né, esses outros 50%, colocar num rendimento né, com juros maiores, talvez seja mais interessante. Porque daí você vai ter dois ativos, né? O imóvel e esse outro rendimento. Quanto mais ativos, melhor, não é mesmo? Agora, aquela coisa de diversificar a carteira. Exatamente, né? A carteira. Que o pessoal tanto fala. Exatamente. Vamos falar de consórcio e leilão? Vale a pena? Eu confesso que né, sempre aparece alguns anúncios. Aí, tá. É uma dúvida, inclusive, pessoal minha. Se vale a pena se não é arriscado ir pelo consórcio ou leilão? Não é arriscado desde que você conheça as empresas que estão fazendo consórcio, desde que elas sejam bem regulamentadas sejam empresas sérias do Banco Central, incluindo, e os leiloeiros também sejam regulamentados. Virou uma febre essa história de leilão, de comprar imóvel por leilão pela internet, porque é realmente muito atrativo. Você chega a ter 70%, 80% de desconto no imóvel. Então, você imagina, né? Um imóvel de 500 mil. É claro que é muito atrativo, mas há riscos, é claro. Assim como o consórcio. O consórcio é para quem não tem pressa de morar. Você vai comprar uma carta de crédito. A gente tem até uma colega aqui no jornal que estava reclamando comigo esses dias. Nossa, Ana, eu comprei em consórcio lá atrás. Ai, meu Deus, que sufoco. Porque é isso, você não pode ter pressa. Se você não tiver dinheiro para dar o lance, você vai ter que ficar esperando ser sorteado. E isso pode levar 20 anos. Mas a carta de consórcio hoje, e é por isso que cresceu tanto, cresceu demais na pandemia a busca por consórcio, porque a poupança foi enxugando, o crédito foi ficando mais caro, o financiamento foi ficando mais caro, o consórcio se tornou uma opção muito atrativa. As pessoas estão realmente apostando em consórcio. Você consegue fazer consórcio até para uma correção de cirurgia labial, por exemplo. Caramba. Tem consórcio para tudo. E o consórcio imobiliário se tornou muito atraente, porque você pode usar a sua carta de consórcio para comprar um imóvel, para comprar um terreno, para construir um imóvel, ou até mesmo para terminar o financiamento do seu imóvel. Então, você foi lá, financiou com o banco pelo SBPE normal, compra uma carta de consórcio e dali uns 10, 15 anos, quando você conseguir dar um lance ou ser sorteado, você usa essa carta para quitar o seu financiamento. Mas de novo, é muito pessoal, você não pode ter pressa. Você tem que considerar que essa parcela também, ela é uma obrigação, é um comprometimento. Por menor que ela seja, que seja de R$250, ela é um comprometimento. Se você deixar de pagar, você tira o dinheiro dessa carta, né, e acaba sendo expulso, enfim, tem penalidades. Né? Não é do tipo, eu vou começar como se fosse uma poupança, vou pegar um consórcio e pagando, se não der certo eu paro. Não dá, tem penalidades para isso. O leilão já é meio que o oposto e também tem seus riscos. O leilão é para quem quer mudar amanhã. Mas você tem que olhar muito bem o edital. Né? Você ter esse valor absurdo de desconto, nada é de graça nessa vida, tem riscos porque são imóveis que
ou eles são tomados de pessoas que não conseguiram pagar o seu financiamento e o banco tomou de volta, ou são empresas que têm que pagar alguma dívida trabalhista e colocaram seus imóveis para leiloar, ou porque elas querem vender seus ativos de uma maneira rápida. Mas são imóveis que eles nem sempre estão desocupados, nem sempre eles estão arrumados, nem sempre eles estão inteiros. Então é preciso olhar direitinho o edital. Às vezes você vai pegar um imóvel que tem lá 80% de desconto, mas tem um morador lá. A justiça vai mandar esse morador sair, ele tem um prazo para sair, mas há riscos de que ele não saia. Há riscos de que você tenha que entrar na justiça contra esse morador. Além do mais, esses imóveis eles podem ter dívidas milionárias de condomínio, de IPTU, porque considera, se o imóvel foi pego pelo banco porque a pessoa não conseguiu pagar a parcela do financiamento, talvez ela também não tenha pago o condomínio desse apartamento, o IPTU desse apartamento, as contas de água, qualquer problema relacionado ao valor da matrícula, o registro. Então, você pode ter problemas com a documentação. Os editais, tem que olhar um leiloeiro muito confiável, os editais eles são super, super detalhados. Vale a pena ir visitar o imóvel, não dá, a maioria das vezes não dá para você entrar, olhar, você olha por fora, mas dá para ver como é que está o estado e olhar mesmo detalhadamente como que está descrito, porque é isso que vai ser entregue para você. E quando você dá o seu lance no leilão, você tem que estar com o dinheiro ali. Perfeito. Olha, a gente tem uma pergunta no YouTube que foi sobre um assunto que a gente falou no começo da conversa, mas acho legal retomar também porque é importante. Eric Carneiro. Boa noite, meu pai tem 68 anos e minha mãe 58 anos. Eles conseguem financiar uma casa? A sua mãe consegue, se não somar renda com o seu pai. O seu pai também consegue, mas o financiamento vai ficar bem caro. A não ser que o valor da entrada seja muito bom, 80% do valor do imóvel, as parcelas vão ficar bem importantes, eu diria. Perfeito, olha só, gente, respondemos perguntas. Ana Paula Branco, repórter de mercado, fez esse servição enorme, mas, de novo, isso daqui é apenas um começo, um gostinho do que vocês vão ter na série de reportagens Como Comprar a Casa Própria. Ana, por favor, fale mais para o pessoal ficar de olho no site da Folha. Cada semana a gente vai destrinchar, então semana que vem a gente vai falar muito dos financiamentos, depois a gente vai falar dos consórcios, dos leilões, a gente vai falar até das dificuldades de você comprar um imóvel na planta, né, dos benefícios e dificuldades, incluindo como olhar o decorado, né? Já reparou que o decorado não tem porta? Não é por acaso. Imóvel decorado não tem porta, que é para dar essa sensação de amplitude. Então, considere na hora que você for olhar um decorado, que você vai precisar considerar o espaço de abrir e fechar aquela porta. O decorado ele é feito para encantar. Então, a gente vai trazer muitas imagens de decorado, ensinar a olhar a perspectiva de planta, falar de consórcio, falar inclusive de imóveis sustentáveis, se é isso que você procura. Por exemplo, se você está preocupado de morar num condomínio que reutiliza água, né, como que você busca, como que você sabe que aquele condomínio foi feito de forma sustentável, reutilizando material, não poluindo tanto o meio ambiente. A construção civil é uma das maiores poluentes. Vamos falar disso durante algumas semanas. Que série completíssima, tá aí, gente. A dica para vocês, fiquem de olho no site da Folha para você saber de tudo como comprar, então, uma casa própria. Ana Paula Branco, muito obrigada novamente por vir, você é muito didática, fala muito bem, então te agradeço. Volte sempre, inclusive, para falar desse assunto de hoje. Obrigadão, viu? Obrigada, gente. Valeu. E muito obrigada a você também que assistiu Como é que é de hoje. Amanhã espero vocês. Tchau.